Bora lá, galera, vamos acompanhar mais um debate aqui da vitória do Galo sobre a equipe do São Paulo no Morumbi, né? O Galo voltando a vencer, né? O técnico Felipão tem a sua primeira vitória sobre o comando do Atlético, né? Primeira vitória muito importante para o Atlético Mineiro. E o São Paulo vive numa queda aí brusca, né? Nos últimos jogos, né, a equipe do Dorival Júnior caiu muito de rendimento e hoje tivemos a estreia também do Lucas Moura. Também o Lucas Moura não teve uma boa estreia. O jogador acabou cometendo pênalti para a equipe do Atlético Mineiro. Galera, vamos acompanhar aqui as últimas informações desse jogo entre São Paulo e Atlético, né? Link na descrição, crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Exatamente. Se a gente foi o levantamento da Opta e com a nossa equipe também do Data ESPN, o Atlético tem 8, e a gente fala muito de não ter gol de falta no Brasileiro, né? Sim. O Atlético de 2021 pra cá tem 8, e desses 5 são do Hulk. Nenhum time tem mais que o Hulk tem sozinho nesse período. Então, são 2 do Johan e 1 do Nacho. O Johan foi titular, hoje foi substituído, e o Nacho, que já não tá mais no Atlético, voltou pro River Plate. Mas são impressionantes esses números. Nesse campeonato ele já tinha feito esse contra o Cruzeiro. E o interessante é que ele se destaca nas cobranças de falta, mas nas cobranças de pênalti tem sentido tanto que o Pavon vai para a cobrança. Hoje mostra muita categoria para fazer o 2-0 do Galo. Né? E assim, o gol que acontece no primeiro tempo já dá vantagem, também favorece o estilo de jogo do Filipão. Óbvio que o Galo sofreu, porque o São Paulo, né, tinha muita posse de bola, criou algumas oportunidades, mas mesmo tendo menos a posse de bola, o Galo teve algumas oportunidades para, né, fazer outros gols. Sim. Como, por exemplo, esse do Hulk. A gente citou 2 aqui. O lance que o Diego Costa se recupera muito bem e esse outro lance do Hulk. Então foi assim, um jogo mais equilibrado hoje do Galo do Filipão, e que também tem a questão do psicológico, né, da parte mental, porque assim, encaixou um jogo dentro da sua proposta bom no Morumbi e vai esperançoso para tentar uma remontada, né, complicada contra o Palmeiras. É complicado, mas se o Galo jogar com essa postura, com certeza vai conseguir competir mais do que a gente viu na primeira partida no Mineirão. Agora, chama a atenção essa questão do ataque do São Paulo, né? Porque é isso, né? São 3 jogos sem marcar, são 2 no Morumbi. Isso. Né? Então, e como o Bu destacou, do outro você podia falar, o Caleri, mas o meu amigo Caleri precisa de serviço. O Caleri joga, e assim, o Caleri tem que ficar saindo da bola. O Caleri não é jogador de tabela, de drible. O Caleri, se ele não tiver a chance de empurrar a bola dentro da área, e ele é perfeito nisso, mas não adianta ter ele ali também. Então, o segundo tempo do São Paulo hoje, eu vou considerar que até o São Paulo tomar o segundo gol, o São Paulo estava bem. Sim, sim. Criando, circulando bem a bola pelos lados. Tava mais com cara de empate do que do 2-0, né, Léo? Agora, depois do 2-0, foi a desorganização ofensiva também, porque o São Paulo praticamente começou a só cruzar a bola. E aí o Donan destacou, a defesa do Atlético estava bem protegendo a área. O Rabelo estava dominando pelo alto. Então, faltou um pouquinho mais de criatividade. Né? O Lucas oferece um pouco, mas também, depois do gol, ele também se desorganizou junto com o time. E o São Paulo produziu muito pouco para uma reação depois do 2-0. A gente teve um baque psicológico absurdo. Pênalti, no Lucas e no time do São Paulo. Tava próximo do empate, né? Tá, mas aí, 2-0 quase que definiu o jogo praticamente. Se bem que o árbitro deu 11 minutos de acréscimo, né? Daria tempo até do Lucas fazer um Tottenham contra a Ajax ali, fazer 3 gols. O Arsenal hoje ganhou um título assim. Foi. Então, daria tempo, até tinha pra isso. Mas o São Paulo tava morto psicologicamente, assim. Ainda tentou ali, né, no abafa ali, no desespero. Mas, sem querer desmerecer muita coisa, né? Por exemplo, o Lucas às vezes tabelava com o Harry Kane. Aí teve lance que ele vinha construir, tocava pro David e esperava alguma coisa em troca e não acontecia nada, entendeu? Então o Wellington Rato, tal, ele vai enfrentar essa realidade. Aliás, esse pênalti aí, eu não sei se na Premier League seria marcado, é outra polêmica que eu vou discutir. Eu acho que foi pênalti. Mas você vê, é um jogador que está acostumado com o padrão Premier League de velocidade, de intensidade. Talvez ali dessa discussão na Premier League. Para mim foi pênalti. Só acrescentar uma coisa. O Lucas é o único que não vai reclamar, né? Também acho que está acostumado com essa questão assim, você de vê, respeitar a decisão. Esse jogo é um jogo emblemático porque, por exemplo, assim, o Hulk fez uma boa partida, mas o Hulk é chato. É chato. O Luciano é insuportável. Sim. Como é chiliquento, O cara. Rafinha Todo também lance e tal. Entendeu? Saravia, lateral direito, toda hora metendo a mão na cara, sabe? Assim, parece que alguém deu um soco no nariz dele. Uma medida boa do Atlético foi tirar a faixa de capitão do Hulk, né? Depois do jogo com o Corinthians, né? Que ele foi reclamar depois do jogo, tomou cartão. Que talvez ele sentisse muito esse peso, né? De ser o capitão, de ser o cara que tinha que ir lá falar o tempo inteiro. E acho que teve essa conversa de bastidores, né? Tirar um pouco desse ônus dele
e deixar ele focar um pouquinho mais na bola, que bola ele tem de sobra, cara. Um jogador dos mais decisivos que a gente tem no Brasil, super importante para o Atlético e faz diferença em jogos como hoje, né? Você estava falando do São Paulo não marcar os gols, né? E ele vai ter uma defesa muito competente, que é a do São Lourenço, certo? Na quinta-feira. E ele não vai ter o Lucas. Nem o Rames, né? Nem o Aliás, Rames. tem uma coisa histórica, né? Os São Paulinos mais antigos e os torcedores do Galo mais antigos. Vou voltar aqui uma pitadinha histórica, tá? 1969, Roberto Gomes Pedrosa, Robertão. São Paulo estreou naquele jogo contra o Galo, foi aqui em São Paulo, Gerson, canhotinha de ouro, e Toninho Guerreiro. São Paulo comprou, imagina, então hoje teve uma apresentação dupla de 2 estrelas. São Paulo estreou contra o Galo, simplesmente Gerson e Toninho Guerreiro. Gerson veio do Botafogo, Toninho Guerreiro veio do Santos, era 3 ex-artilheiro. O Galo meteu 5-2 no São Paulo. Entendeu? É uma das maiores vitórias do Atlético e pelas circunstâncias. O São Paulo tinha um time ruim, que estava 12 anos sem ganhar nada importante, né? Desde 57. É uma situação um pouco parecida com agora. O São Paulo há muito tempo, mais de uma década, sem um título de grande expressão. E o São Paulo recebe o Galo, estreia 2 jogadores que a torcida já gosta demais e tal, faz uma festa. E mais uma vez o Galo joga água no chope tricolor, né? Eu estava lembrando de grandes estreias, assim, mas dupla, eu lembrei dessa na hora. Falei, mesmo caso, São Paulo e Galo, foi pelo Robertão de 69. Mas você me perguntava sobre... Como é que vai fazer para fazer 2 gols no São Lourenço? Então, Porque, assim, o jogo contra o Corinthians, é claro que o Lucas vai ser a grande arma, a grande aposta de velocidade, de 1 contra 1... de motivação tal, e ele começou no Corinthians, então não contexto. Só que o primeiro compromisso complicado Marcelinho, não era o Marcelinho o nome dele? Marcelinho, exatamente. O São Lourenço não é só a melhor defesa da Argentina, ele é disparada a melhor defesa da Argentina. O River tomou 20 gols no Campeonato Argentino, o São Lourenço tomou 13. Então, assim, é um time, 3 zagueiros, defende com linha de 5, às vezes com linha de 6, vai ser um ferrolho. Então vai ser quase que ataque contra a defesa. E o São Paulo precisa, talvez, criar algum incômodo diferente. Se você deixar o Caleri sozinho lá, isolado, e ficar cruzando bola, você vai consagrar os zagueiros do São Lourenço. Sim. Talvez botar um outro jogador ali, não sei, o Juan, um garoto, o David, que tecnicamente não é bom jogador, mas pelo menos incomodar, brigar, trombar ali, criar um desconforto ali. Porque se repetir o jogo que foi contra a Argentina, São Paulo vai ter 200% de posse de bola, vai ter o controle, vai ter o domínio, que quase sempre o São Paulo tem nos jogos, hoje a gente não viu isso. E vai esbarrar numa muralha e vai sair frustrado. Porque ele está chegando, não está, dona, ao momento decisivo da temporada, na pior fase do trabalho do Dorival. São 5 jogos sem vencer, né? Então, 4 derrotas e 1 empate. E isso acho que ficou apagado, assim, talvez no inconsciente do torcedor, porque o torcedor estava empolgado com a chegada do Rames e do Lucas. E com a campanha nas Copas também, né? Porque agora, quando você olha para esse, não vou chamar de crise, tá? Mas para esse momento de instabilidade, você soma e você está em desvantagem em 2 Copas. E esse medo de que daqui a 2 semanas o ano acabou, porque o São Paulo está esperando um grande título nacional ou internacional aí há muito tempo, como destacou o Bubu. Então, você pode ir da euforia à depressão muito rápido, né? Você tá pendurado por 2 jogos praticamente. Eu acho que esse é o retrato do futebol brasileiro. O torcedor ele não está muito acostumado com oscilação. E ainda mais uma torcida que está sedenta por título. A gente está falando de um clube gigantesco, você tem uma pressão grande, né, para que volte a vencer, bateu na trave na última temporada na final de Sul-Americana. Então tem essa pressão e tem a questão passional do torcedor de não entender que em um momento esse time ia oscilar. A gente falava esse momento que o Dorival estava bem. E está bem ainda. O trabalho é bom. Mas assim, no momento que os resultados estavam aparecendo, a gente falava, em algum momento esse time vai oscilar. Gente, o Palmeiras oscilou, o Fluminense oscilou, o Flamengo oscilou. O ponto fora da curva, nesse momento no futebol brasileiro, é o Botafogo. No brasileiro, porque o início da temporada foi ruim. Então, assim, eu acho que é o momento de você ter paciência. Enfrentar o São Lourenço é complicado. E a gente não está falando de tradição, a gente está falando do 3º colocado do Campeonato Argentino. A melhor defesa, um time organizado pelo Insua, um time muito físico, né? Um time eficiente dentro da sua proposta. E pegou um clássico complicado contra o Corinthians. Eu ainda consigo ver pontos importantes no trabalho do Dorival. Acho que hoje, dentro da proposta e de um gol que sai primeiro de uma bola parada, favorece para o estilo do jogo do Filipão. E aí o time se fecha, se organiza e consegue uma vitória importante no Morumbi. Mas dá para ver pontos positivos ainda dentro desse trabalho do Dorival e, nitidamente, apesar do pênalti,
O Lucas é acima da média, né? Deu pra ver como ele é criativo, como ele conseguiu gerar jogo quando ele entrou em campo. Qual que é a imagem que vai ficar, assim, da estreia do Lucas? Porque os primeiros lances dele são, assim, de deixar o torcedor ficou empolgado. E aí depois, claro, tem o pênalti, né, Léo? Qual que é a imagem que vai ficar? Acho até que, assim, é um lance, de repente, de muita sede ao pote, no momento de empolgação ali, sabe? De querer fazer demais, de querer dar um combate, ajudar. Então, podia ter evitado? Podia. Mas eu vou ficar com as coisas positivas, porque eu acho que agora, esse jogo já foi, né? Tá arquivado, não vai jogar de novo. Então você tem que olhar pra frente o que ele pode fazer de bom. E eu acho que os detalhes que ele deixou no jogo com a bola no pé, ele é muito... E assim, o elenco do São Paulo que foi montado para esse ano, foi um elenco montado com muitos jogadores muito aplicados, esforçados, mas quase ninguém acima da média em talento. Fora da curva. Verdade. É um time organizado. Então o Lucas te oferece isso aí, o Rames te oferece isso aí. E hoje, em poucos minutos, quando a bola caiu no pé dele, você viu que ele é capaz de fazer diferença. Quem teria um talento? O Pato. Mas o Pato tá longe de ter a competitividade que o Lucas mostrou no primeiro minuto que entrou em campo. Perfeito. Não é verdade, Bubu? O Lucas, assim, ele é muito proativo, porque ele chama a responsabilidade pela capacidade que ele tem. Mesmo quando ele tinha aquela parceria com o Neymar em seleção de base, ali ele dividia até um pouco de responsabilidade com o Neymar. Neymar, claro, é mais jogador, mais talentoso, mas ele alia habilidade com velocidade. Tem jogador aqui que normalmente ou é rápido, o Lucas tem as duas coisas, assim, ele tem muitas virtudes. E parece muito afim, disposto. Ele talvez fosse um outro jogador, talvez não ia estrear hoje. Ele já chegou, não, tô pronto, sabe? E aí tinha gente falando assim, não, ele vai jogar os últimos 10, 15 minutos. O São Paulo tava perdendo o jogo, não, vai pro segundo tempo. Jogou 45 E aí ele não Jogou se... 56 pelo tempo de jogo. É verdade. Você vê assim, por exemplo, tem muito jogador, assim, não é que se livra da bola, mas o cara faz o mais simples. Então, você tá aqui do meu lado, o Léo tá aqui, tu toca pra mim, eu toco aqui, toca pra mim, toca pra cá. E o cara não olha pra frente, ele não pensa numa jogada diferente. O Lucas faz isso. Então, o Lucas pensa sempre na jogada mais aguda. Ele não é armador, um pifador, mas ele pensa de forma objetiva, direta. Se não tem jeito nenhum, aí ele vai lá e toca pro lado. Faz o que normalmente a gente vê, não só no time de São Paulo, mas muito no futebol brasileiro. Por isso eu vejo a presença do Lucas no futebol brasileiro é muito boa. Né? A gente está discutindo muito qualidade de jogo aqui no Brasil, estão voltando os campeonatos europeus, vai voltar aquela comparação, um esporte lá, um esporte aqui. O Lucas é um jogador que não está no nível do futebol brasileiro. O Lucas é o cara do outro esporte? Ele é um cara do outro esporte. Em poucos minutos, em poucas jogadas, você já deu para perceber isso. Esse cara aqui, no Brasil, pode fazer diferença. Galera, eu também acho também o Lucas Moura também é um jogador diferenciado, né? Foi infelicidade hoje dele ter cometido o pênalti, daí acontece, é normal, mas dá pra perceber que ele é um jogador bem diferenciado e vai agregar muito esse time do São Paulo, junto com o Jamie Rodrigues também, que é um jogador de excelente qualidade também, né? Assim que ele estiver bem, eu acredito que os dois jogando junto aí vai levar muito o patamar desse time do São Paulo. E do outro lado, né? O Galo aí vencendo, né? Seu primeiro jogo sob o comando do Felipão, né? Felipão muito feliz após essa vitória, né? Pelo menos hoje ele não reclamou da arbitragem, que a arbitragem prejudicou e tal, né? Quando vence ninguém reclama, quando perde todo mundo reclama, assim funciona o futebol hoje em dia, galera. E esse foi o vídeo aí do nosso canal, vou ficando por aqui, valeu, fui.